O Carnificina é um dos piores vilões de todo o universo da Marvel. Ele foi aparecer lá em 1991, né, como Cletus Kasady, e que era um assassino psicótico louco. Mais tarde, ele acabou se fundindo com o simbionte, né? Esse simbionte do Cletus era uma variação do mesmo simbionte do Venom. É possível até mesmo ver um pouco da origem do Carnificina lá naquela animação do Homem-Aranha lançada lá nos anos 90. A principal diferença entre o Venom e o Carnificina é que o Carnificina não se segura, meu irmão. Ele usa todos os seus instintos de psicopata e assassino para fazer suas coisas violentas. E por isso, nesse vídeo de hoje, veremos as piores coisas que o Carnificina já fez. Antes, só comenta aqui embaixo simbionte, cara, que eu vou dar um coraçãozinho em todo mundo que comentar isso. E eu tô com esse traje aqui do Homem-Aranha porque eu tava gravando uns vídeos ali pro meu Instagram, depois segue lá pra você ver esses vídeos, né? Eu tô com esse boné aqui também do Flash, porque o multiverso às vezes ele se confunde, aí faz essas fusões assim de Marvel e DC Comics, aí eu fiz também, beleza? Então é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Número 1, ele matou quando ainda era jovem. O Cletus Kasady, né, que é o hospedeiro do Carnificina, ele já era uma pessoa muito perigosa desde criança e mesmo ele estando sem o simbionte. Quando era criança, o Cletus matou o seu cachorro, matou também a sua avó, a empurrando de uma escada e botou fogo em um orfanato. E detalhe, como eu falei, né, a maioria dessas coisas que ele fez quando estava sem o simbionte, ele ainda era uma criança, um adolescente, cara. Então você vê que o maluco é muito perturbado e perigoso. O Cletus já era conhecido por muitos ali na cidade, né, pela sua fama. Inclusive pelo próprio Ed Brock, que foi o seu companheiro de prisão durante um tempo. E mesmo sendo um vilão, o Ed Brock não gostava nada do Cletus, pra você ver que nem os vilões gostam dele. Número 2, infectou uma cidade inteira. Não se engane, cara, o Carnificina não é apenas um vilão ali do Venom ou do Homem-Aranha. Ele é um vilão de todos os heróis da Marvel, cara. E ele provou isso quando ele infectou uma cidade inteira. Durante a saga Carnage USA, né, que é uma tradução aqui pro Brasil ficaria Carnificina Estados Unidos, o vilão começa a infectar várias cidades do interior dos Estados Unidos. Ele praticamente começa a fazer um exército de simbiontes. É claro que o Homem-Aranha, junto com os Vingadores, conseguem parar o vilão, mas não foi tão fácil. Ele consegue infectar os próprios Vingadores, fora que algumas pessoas que foram infectadas acabaram morrendo no processo. Número 3, tentou matar os filhos. Um grande plano do Carnificina, desde quando ele surgiu, é dele conseguir ter vertentes dele mesmo. É inclusive por isso que no universo ali da Marvel, do Homem-Aranha, existem vários outros simbiontes. Mas o Carnificina simplesmente resolveu de uma hora para outra matar todas as pessoas que já tiveram contato com essas variações do simbionte que ele mesmo criou. E o plano dele nos quadrinhos acaba bem sucedido. Ou seja, o vilão faz literalmente uma carnificina. Isso só prova o quão insano ele consegue ser. Inclusive ele vai atrás até mesmo dos Vingadores que já tiveram contato com simbiontes ao longo das suas vidas, né? E é claro que ele não consegue matar os heróis mais poderosos da Terra, mas o vilão consegue encarar eles ali e bater de frente. Número 4, fez um massacre em um restaurante. Diferente de outros hospedeiros de simbiontes, como o Cletus ele é um psicopata, ele não precisa muito de motivos pra sair ferindo alguém, matando alguém, né? E é assim nos quadrinhos. Na história Deadpool vs Carnificina, o vilão Carnificina acaba escapando da prisão e vai até um restaurante. Chegando lá, ele faz um massacre, matando todo mundo que estava dentro do restaurante, incluindo jovens. Isso faz com que o Deadpool seja contratado para matar o Carnificina. Ele matou essas pessoas desse restaurante sem motivo nenhum. Nessa mesma batalha aí, o Carnificina e o Deadpool, eles começam a brigar brutalmente, cara. E eles chegam a ficar dilacerados. Número 5, fez um massacre em Manhattan. Durante a saga Carnificina Total, cara, o Carnificina e o Homem-Aranha se juntam pra derrotar o Carnificina, já que o Carnificina tava causando muito problema. O Carnificina começa a matar multidões de pessoas pra chamar a atenção do Venom e do Homem-Aranha. Inclusive, ele usa uma das suas habilidades mais letais, que é a capacidade de infectar as pessoas com a sua raiva. Quando ele faz isso, as pessoas começam a brigar entre si até a morte. Isso resultou em um grande massacre e muitas pessoas acabaram morrendo lá em Manhattan. Número 6, canibalismo. O Cletus já se provou perigoso diversas vezes. E um certo dia, quando o Cletus nos quadrinhos estava tendo acompanhamento de um psicólogo, ele começou a contar para esse psicólogo todas as coisas terríveis que ele já fez, as crueldades que ele já cometeu. Foi tantas coisas bizarras
E ele também meio que conseguiu manipular o próprio psicólogo para também se tornar um psicopata. O psicólogo acabou se tornando um canibal. O psicólogo começa a morder os guardas do hospício e come a carne deles. Tudo para ajudar o Cletus a fugir do local. Esse ato cruel não foi diretamente do Carnificina, mas o Cletus que manipulou o psicólogo, né? Então vale citar que ele também é um baita de um manipulador sinistro. Número 7, infectou o filho do Peter Parker. Em 2007, a Marvel decidiu lançar várias histórias da Spider-Girl, né, que é uma filha do Homem-Aranha que também tem poderes e segue a vida de heroína. Em uma das edições, a heroína lutou contra o Carnificina, e o vilão conseguiu infectar o irmão da Spider-Girl, que se chama Ben Parker. E detalhe, o menino era apenas um bebê. A Spider-Girl acaba tirando o simbionte na marra do seu irmão mais novo, né? Ela consegue, só que o bebê fica surdo nesse processo. Esse foi um dos piores atos do vilão, já que ele infectou um bebê e ainda deixou a criança surda. Número 8, roubou um bebê. Ainda falando sobre bebê, o Carnificina, cara, ele já usou uma criança antes para poder fazer de distração. Lá na saga que eu citei antes, Carnificina Total, o Carnificina, durante uma perseguição contra o Homem-Aranha e o Venom, entrou em uma casa e roubou um bebê. Quem é que faz isso? Depois de ter roubado a criança, ele a jogou pela janela. Por sorte, o Venom conseguiu salvar a criança, mas o Carnificina se provou um grande psicopata mais uma vez. Número 9, ressuscitou o Chthon. O Chthon é um dos demônios mais poderosos da Marvel, né? Ele inclusive foi o responsável ali pela criação da magia do caos, que é a magia que dá os principais poderes para a Feiticeira Escarlate, né? A Wanda Maximoff. Nessa história fala sobre um culto meio satânico que quer trazer o demônio Chthon de volta. Para isso, eles querem usar o Carnificina. Por isso então eles atraem um vilão até esse culto. O Carnificina foi até o culto e matou todos os membros dele. Depois disso ele ficou tão intrigado com o Chthon que conseguiu ressuscitar o demônio. Porém, ele matou o demônio logo depois e ainda ganhou alguns poderes adicionais, o que o tornou ainda mais poderoso e perigoso. Número 10, já matou diferentes versões do Homem-Aranha. Em uma outra realidade, o Carnificina, ele conseguiu meio que manipular outros dois psiquiatras, né? E colocou a mente desses psiquiatras, né, na mente dele mesmo. E ali na mente dele parecia que ele viajava em outras realidades, matando versões do Homem-Aranha. A primeira coisa que o Carnificina fez na frente desses psiquiatras é decapitar a cabeça do Homem-Aranha. Também é possível ver vários corpos de outros Homem-Aranhas ali pendurados. Bom, isso não é nenhuma surpresa, afinal estamos falando da mente de um dos personagens mais loucos dos quadrinhos. E aí, nerds, curtiram o vídeo? Eu quero ver como é que a Sony vai fazer nesse próximo filme do Venom pra poder nerfar o Carnificina, porque se soltar essas loucuras que ele faz, cara, de tão psicopata e louco que ele é, o filme vai dar pra mais de 18 anos, não sei se a Sony vai querer fazer isso, né? Deixa o like, se inscreve no canal e passa aqui todos os dias que vai ter um vídeo novo pra você. Falou, valeu, fui!